Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barato Total Podcast. Aqui onde toda semana, todas as terças-feiras, nós temos um convidado especial para falarmos sobre arte, sobre cultura, no geral. Nada disso aqui seria possível sem o apoio dos nossos parceiros, né? A Toque Secreto Lingerie, trazendo mais charme e conforto para você, mulher. A Davi Fashion Distribuidora, sempre conectando você às tendências. E também a Rafa Burger, que tem compromisso com o sabor e com hambúrgueres artesanais maravilhosos, sempre com preço justo também. E agradecer também a 3V, agência de marketing, impulsionando marcas com estratégia e criatividade. Hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, um cara de olhar atento para os detalhes e uma paixão por contar histórias. Ele é repórter, fotógrafo e historiador em formação. Eu, Alex Macedo, converso hoje com o papai de Águida Clarice, Elivaldo Araújo. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Alex. É uma honra, né, estar aqui no seu programa, né, nesse podcast. Eu sei como é que é o desafio, né, de fazer comunicação aqui em Santa Cruz, aqui na região. Eu só te desejo o maior sucesso, que você tenha uma carreira promissora e que o podcast ele se prolongue por muitos e muitos anos. E como eu falei, é uma honra estar aqui com você e também vamos ver aí para contar um pouco da nossa história aí, né, nossas experiências na vida. Muito bem, Elivaldo. Na introdução, eu só esqueci de citar que você também foi músico. Né? Você tocou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, você fez parte também desse movimento alternativo aqui de Santa Cruz do Capibaribe com a banda Blackout, né? Você era baixista na banda. Como foi aquela experiência ali? Eu gosto de dizer, Alex, que participar da banda Blackout e ter participado do movimento alternativo foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu gosto sempre de dizer a minha esposa, né, a Ingrid e a algumas pessoas que me rodeiam que a melhor fase da minha vida eu passei de lado daqueles 4 caras, né? Era o Bianchi, baterista, o Manuel, que era o guitarrista, Paulo, outro guitarrista também, e o Alexandre, que era o vocalista, e eu fazia contrabaixo na banda. Então foi uma experiência muito boa, muito importante, que engrandeceu o meu lado, como é que eu posso dizer? Eu era muito tímido, e o rock, ele me trouxe para tirar um pouco dessa timidez. Então foi uma experiência muito boa. Conheci pessoas bacanas, né? Que até hoje eu sou amigos, né? O tipo Beto Skin, o Alberto Grilo, o Pedão, o Carlinhos, o Cariolando, o Fábio Xavier. Se eu for, enfim, denominar aqui o nome de pessoas tão importantes que fizeram e fazem parte da minha vida, que surgiram através do movimento alternativo, né, dessa levada do rock, que teve grande ascensão aí desde 98 aqui em Santa Cruz. Posso dizer que foi um dos momentos mais importantes da minha vida, foi ter convivido com essas pessoas. O que era que a Blackout tocava ali? Que ano isso aí, mais ou menos, Elivaldo? A Blackout, eu entrei na banda Blackout após a saída do Júnior Nunes. Júnior Nunes, depois da Blackout, ele foi tocar com o pessoal da Resíduos. E eu entrei no lugar dele, no lugar dele na Blackout. A banda, ela tinha muita influências do Raimundos. Era uma mistura de Raimundos com Capital Inicial, com Ramones, entendeu? Era um estilo de um punk rock. Era um punk rock que a gente levava, só que a gente levava um pouco de eu ia dizer MPB, de pop rock, aquele pop rock dos anos 80, que era o que a gente fissurava mais naquela época, o que a gente também ouvia muito. Era Capital Inicial, RPM, Paralamas do Sucesso. São bandas que a gente cresceu com aquele estilo e os aprendizados que tivemos também durante esse crescimento dentro da música, que era a questão da banda Nirvana. O Manuel adorava o Ramones, ele era fissurado do Ramones, então a gente pegava uma pitada de Ramones, uma pitada de cada influência de cada um para colocar dentro do grupo, para a gente fazer uma diversificação assim maior e ter um repertório que agradasse a todos. A gente ia de Zé Ramalho, passava por Nirvana, passava por Legião, teve um momento que começamos a fazer música, as canções próprias, então tinha esse lado
próprio também da banda, que era uma coisa mais melódica, que a gente entrava mais na questão melódica, e encerrava com o tradicional, como muitas bandas faziam na época, daquele início de 2000, que era colocar Que País é Esse? A gente colocava Aluga-se, do Raul Seixas, só que na versão dos Titãs. Titãs. Aí era isso que a gente levava mais para o público que ia nos acompanhar. Ô, Elivaldo, e nesse momento aí, nesse primeiro momento com a banda Blackout, vocês iniciaram com as bandas, com as músicas covers, né? Tocando sucesso já. E depois vocês viam a importância ali de colocar a música autoral ali no meio, porque já tinham bandas fazendo rock autoral aqui na cidade, nesse momento, né? Isso, a gente pegava um repertório, digamos, de cover, né? A gente pegava cover. Então, cada um de nós fazíamos músicas, letras, digamos letras. A gente fazíamos letras, levávamos para os ensaios, só que infelizmente a gente não conseguia juntar uma coisa na outra. Não, tá dando certo, tal. Então, o que é que a gente pensou? A gente fazia a letra e fazia o próprio ritmo antes de levar para o ensaio. A gente já levava a letra e a música já ritmada já. Cada um fazia sua música, levava o ritmo já, e a gente pegava, ensaiava e começava a fazer essas canções. A gente tinha 4 músicas. O repertório naquela época, até hoje em dia também, né? Infelizmente é pouco espaço, né, para bandas local, é mais ou menos 40, 50 minutos. Então a gente tinha que fazer um repertório enxuto de 10 canções, tinha que colocar 3 ou 4 da gente. Às vezes não dava nem para colocar 3, mas a gente teve essa vontade de fazer as músicas próprias e colocar no repertório para que a gente tivesse a nossa identidade também. Você acha que não deu tempo chegar a gravar? Acabou ali? O que é que aconteceu? A gente acabou a banda com mais ou menos 6 músicas escritas. A gente tem áudios de shows que a gente fez em festa de setembro. Na festa de setembro, que é a noite do rock. A gente fazia... Inclusive, a música que a gente tem gravada nesse show foi uma transmissão que a Rádio Comunidade fez em 2006, em setembro de 2006. E a gente tem essas músicas, digamos, salvas, né, registradas somente através dessa gravação. Inclusive, eu tenho esse CD guardado e escuto de vez em nunca. Tenho que ter acesso a isso aí. Depois a gente tem que conversar para eu ter acesso a esse material aí também. Tem uma música muito bacana que era Bagunçando na Madrugada, que era do Manuel. Uma música bacana, um punk rock, uma levada muito boa que acho que você iria gostar e queria regravar. Ah, boa, vamos ouvir isso aí. Mas, ô Elivaldo, antes de você chegar no rock, você é um cara bastante nostálgico também, né? A gente conversa bastante sobre isso também. Lá no início, Elivaldo, pequenininho, na casa dos pais ainda, o que é que Elivaldo ouvia? Qual foi o primeiro contato com a música que Elivaldo teve? Qual é a memória mais remota que você consegue ter? Em se tratando de música passando em rádio, a primeira música que me vem à cabeça é sempre Sintonia, de Moraes Moreira. Moraes Moreira, Sintonia. Só que o que eu ouvi em casa, através dos meus pais, eram mais aquele sertanejo raiz, que era Milionário José Rico, Trio Parada Dura, Barrerito, que era... Ele fazia parte do Trio Parada Dura, só que depois ele começou a gravar solo. Então, era mais ou menos isso. Meu pai ouvia muito em casa, que na década de 80, 90, a gente ouvia música através da vitrola. Colocava a vitrola lá, tem que parar, sentar no sofá e acompanhar as músicas. Então, meu pai ouvia muito também Agnaldo Timóteo, esse brega, Evaldo Braga também. Quando eu fui crescendo, meu irmão começou a pegar essa vibe do meu pai. Aí começava a passar Reginaldo Rossi, Amado Batista, Adelino Nascimento, que são canções que até hoje eu escuto. Até hoje eu escuto. E já na minha infância também eu curtia muito, muita gente não vai achar estranho, né? Eu curtia muito música baiana. Eu gostava muito daquelas músicas baianas, porque a música baiana de 80 é diferente da de hoje. Você, como historiador, sabe que a música baiana dos anos 80, ela contava a história do povo negro, né, que vinha lá da África, tipo aquelas músicas de Banda Mel, Reflexos. Então,
são músicas que refletiam a parte histórica de um povo que chegaram até Salvador e dali começaram a trazer a cultura. Mas eu ouvia muito isso também. E quando é que entra o rock nisso aí? Já é na adolescência, já é... Assim, para ser sincero, né, como parafraseando aí o Humberto Gessinger, o rock mesmo começou a entrar no meu pulmão, digamos, a partir de, vamos dizer, efervescendo mesmo a partir de 2001, quando eu conheci o Sandrinho filho de Zezinho, né, do Arrumadinho, desculpa, eu tô fazendo a propaganda aí, Não, tá de legal, né? Zezinho, o Bruno também, e também um e também o Vinícius, né? Que a gente falava muito em rock, que foi nessa época justamente quando Sandro foi o responsável a me levar para os eventos de rock. Então, a minha efervescência mesmo do rock surgiu mais na minha vida a partir de 2001. Antes não, antes eu estudava todo tipo de música, né? Música baiana, brega, tal. Era, mas também eu acrescentei o rock, né, no meu gosto musical. Eu não abandonei os outros, só apenas acrescentei o rock e a música internacional também, que quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei a me debruçar em cima das letras inglesas. E quais foram as bandas, as primeiras que chamaram a atenção, assim? As primeiras foram Raimundos, Paralamas. A volta do RPM me transportou para outro mundo, né? Para outra ideia também, para É outra nessa época que eles cabeça. gravam ao vivo MTV, né? O Foi 2002, né? 2002 foi. Aí quando eu vi uma questão, eu vi Paulo Ricardo do cabelão, eu fiquei maluco, cara. Deixou o cabelo crescer também da época também, né? Então, E ali eles explodem com vida real, né? Do Big Brother, né? A isso música do é Big vida Brother real. ali. Depois, Onde Está Meu Amor, numa das novelas Isso. da Globo. Foi uma loucura mesmo, e justamente época também em que o Capital Inicial lança o acústico. Sim. Não sei se você lembra também. Foi a mesma época que o Capital Inicial lança o acústico, O MTV. acústico é 2001, Pronto, né? isso é. Aí essa época também. Depois era numa época em que ainda o rock dominava. Antes dessa chegada do sertanejo. O rock dominava até aquela época lá. Depois surgiu o Pete estourando no Brasil inteiro aí. Estourando, digamos, tardiamente, né? Depois eu conheci a Pete musicalmente antes, né, do estouro dela. Você tem uma história engraçada sobre Tenho duas a engraçadas, Pete. né? Tenho duas. Eu acho que a primeira foi quando Pete veio para o Festival de Inverno, para o Palco Pop, em 2003. Ela não estava estourada ainda aqui na nossa região. Aí foi engraçado que nesse ano eu procurei Alberto Grilo, que Alberto Grilo era o cara que fazia as excursões daqui de Santa Cruz para levar o pessoal para Garanhuns. Era o Riva da época. Era o Riva da época, Aí eu saí de casa em São Domingos à procura da casa de Alberto Grilo. Cheguei na casa de Alberto Grilo e encontrei ele. Aí ele daquele jeito, né? Todo espontâneo. E meu irmão, o que é que tu queres? Eu falei, ô Grilo, qual o dia que vocês vão para o Festival de Inverno de Garanhuns? A gente vai no sábado, no dia de Lulu Santos, quer ir também com a gente? Eu falei, não, eu quero ir pro dia do show de Pete. Aí eu falei, Peter? Quem é esse? O show da Pete foi de Palco Pop numa quinta-feira. Na quinta-feira o show do Lulu Santos foi no sábado. Então, nesse dia do show de Pete, não tinha excursão. Não tinha excursão e não tinha facilidade de você ir. O que foi que aconteceu? Eu saí de Santa Cruz, meu dia fui para Caruaru. De Caruaru peguei um ônibus. O ônibus fazia a rota de Belo Jardim, Altinho, acredito, e saía cortando até chegar em Garanhuns. Eu cheguei em Garanhuns, era 6 horas da noite. 6 horas da noite, cheguei, 6 horas. 6 horas. Eu fui direto para o Palco Pop. Cheguei lá, pouca gente. Eu fico estranho. Pouca gente, muito adolescente e tal, muita gente que conhecia também, muita gente de lá também, pelo jeito. Aí pronto. Aí quando eu cheguei por trás, a porta estava aberta. A porta do camarim dela. Eu entrei. Do que eu entrei, aí eu cheguei, tinha uma menina trabalhando para ela, né? Ela trabalhava para ela. Aí eu vi, Pita já chegou. Ela, não, Pita não chegou ainda não, mas pode ficar aí que daqui a pouco ela chega. Aí eu, tá certo. Fiquei lá. Aí percebi que tava demorando, foi o que eu fiz. Saí. Quando eu saí, fui pra frente do palco, assisti o show de, acho que, Kátia Cibele, se eu não me engano.
É uma cantora lá de Garanhuns. Oxe, quando eu fui voltar pra lá, a porta tava fechada já, não entrava mais ninguém mais não. Perdeu, Infelizmente perdi, rapaz. perdeu a E nesse oportunidade. dia eu levei uma revista de cifra e levei uma caneta no bolso para ela fazer a assinatura. Naquela época não tinha foto, né, aquele negócio de facilidade do celular, né? Hoje em dia. Aí, mas a história é essa. Quando foi 2 anos depois, ela veio pro palco principal. 50 mil pessoas. Aí já E eu tava fiquei aonde? estourando. Fiquei lá atrás do palco. Lá atrás do público, da plateia. E no show de Pete de 2003 que eu tô falando, eu fiquei na frente do palco. Olhei, tava de frente do palco mesmo. Pouca gente tava de frente do palco. Então foi um momento muito feliz da minha vida, porque eu vi a formação original da Pete. Que era o Peu, o Peu. Joe, Duda, ela mesmo. Era os caras que traziam energia muito boa pra ação do palco com ela. Depois que ela trocou a banda, mudou de banda, né? As causas dela, né? Mudou. E aí depois também eu parei mais de curtir o som dela, De comprar acompanhar a CD e carreira tal. dela. Mas depois eu parei mais. Pô, parei mais e fiquei na minha. Ô, Elivaldo, e a comunicação? Como é que você entra na comunicação? Você já entra com esse intuito de ir para esse lado musical? Assim, minha entrada na comunicação direta aconteceu em 2004. 2003 para 2004. Quem me levou a primeira vez para fazer um trabalho em uma emissora de rádio foi o Rafael Teles, da Teles Eletrônica. Eu conheci o Rafael Teles na Escola Pazuzinha em 98, 99, quando a gente estudou lá segundo, terceiro ano e tal, que eu já agora é diferente, né? Primeiro e segundo ano que a gente estudou lá. E ele via que eu gostava muito de futebol. Naquela época era o Campeonato Pernambucano, estava acontecendo a segunda divisão. E ele ia ser o plantão esportivo da Rádio Comunidade FM. E ele estava procurando de uma pessoa para ser o rádio escuta. Naquela época não tinha essa facilidade de você ir no aplicativo e procurar o resultado dos outros jogos. Hoje é fácil demais, né? Então ele me chamou para ser o rádio escuta. Então eu levava um rádio, ficava o jogo todo assim, acompanhando outra emissora de rádio, para sair algum gol em um dos jogos, eu repassasse para ele divulgar no ar. Era interessante demais. Saia os gols que a gente ouvia quando a torcida vibrava, principalmente no ano de 2006, naquela época que o Ipiranga quase subia. Qua- É, Quase foi não, campeão, quase né? foi campeão, desculpa. Quase foi campeão do turno. Subia em 2004, subiu em Isso. 2004. Mas em 2006 a gente ouvia quando gol em tal lugar, e quando era contra, vamos dizer, gol contra o Sport, dá um exemplo. Poxa, avisava no ar, a galera vibrar, dava pra ouvir na hora a galera vibrando. Então é isso. Aí depois ele saiu, o Ney Lima, ele assumiu o plantão da Rádio Comunidade e num certo dia eu recebi a ligação de Jason Lagos. Meio-dia, mais ou menos meio-dia. Início de Pernambucano, começar o Pernambucano, uma ligação de Jason, eu já deduzi o que seria já. Aí ele me ligou dizendo que queria que eu fosse ajudar e tal. Aí eu perguntei quem é seu plantão. Aí ele, Ney Lima. Eu não conhecia Ney. Aí o que aconteceu? Eu fui e fui trabalhar com ele. Aí quando eu cheguei no estúdio, aí eu olhei pra Ney e falei, Ney, como é que você quer que eu faça esse relatório dos jogos aí pra você ficar informado? Ele olhou pra mim e fez, faça do jeito que você sabe. Aí percebi logo uma carta branca naquela hora, né? Aí pronto, aí seguimos. Ele teve a intenção de sair do final de semana. Ele me incentivou a fazer sonoplastia. Eu aprendi a fazer sonoplastia lá na Rádio Comunidade. Fiz programa de brega também lá nos domingos à noite. Uma audiência enorme. Quem for chamado para fazer programa de brega e se for chamado, vá. Vá que a audiência é garantida. Fazia o de Roberto Carlos 6 às 8 e de 8 às 10 o do Brega. Uma audiência muito boa. Aí eu fui gostando, fazendo programa. Fui fazendo programa, depois ele me convidou para trabalhar lá na Avante. Tô resumindo aqui, não sei se você interrompeu ou não. Se não interromper, pode interromper, fica à vontade. E depois fui trabalhar na Avante e trabalhei como cobrador e entregador de revista no começo. Aí eu comecei a fazer, como andava muito pela rua, via muita coisa acontecendo na rua, tipo acidente, algum problema que o morador estava realizando na rua, algum tipo de protesto, pegava, fazia e levava. Aí começou o meu gosto
de comunicação, a escrever, a entrar nessa seara a partir daí, então. E você depois acaba sendo assessor do próprio Ipiranga, né? Assim, eu gosto de dizer que eu colaboro com o Ipiranga. Até hoje ainda. Até hoje ainda, assim, eu colaboro com o Ipiranga. Qual é a colaboração de Eu Elivaldo não com o gosto de dizer Ipiranga? que eu sou assessor, entendeu como é? Não gosto de ser assessor. Eu gosto muito de ajudar o Ipiranga porque o Ipiranga já me ajudou muito a ficar triste, a ficar alegre, entendeu? Não, mas até o ano passado, até a diretoria passada com o Edmauro Torres, eu tava na questão do marketing, da assessoria com o menino. Da assessoria ajudando a release para portais de notícia e tal, G1, os blogs daqui de Santa Cruz, informação que queira tirar, alguma gravação que algum emissor ou alguma TV queira que a gente grave e mande para ele lá, ou em áudio ou em vídeo. Essa questão. Eu gosto de dizer que eu não sou assessor, eu gosto de colaborar. Hoje eu pedi mais para sair mais dessa questão da assessoria. Eu tava precisando de um tempo para ficar um pouco longe de. Um tempo para ficar longe da tal da informação. Porque informação é aqui, ó. Chega por aqui, sai por aqui, depois vem outra. É muita coisa mesmo. Logo mais nessa área digital também. E hoje o Kaique Ferreira, né, que é o atual presidente do Ipiranga, me convidou para ser diretor de arquivos e documentos, que é uma pasta que eu adoro. Hoje eu acho melhor do que uma de assessoria de comunicação. Porque arquivos e documentos você lida com a história do clube. Você lida com documentos importantes que estava jogado lá vamos dizer, num quarto, num beco, e você vai lá, resgata ele, pega aquele material e dá vida a ele, né? Trazendo a informação do que estava jogado. Então, é isso. Bacana, Elivaldo. O Elivaldo, dentro desse meio da comunicação, depois você acabou descobrindo a fotografia, né? Nesse meio da fotografia, você já fez fotos de vários eventos, você já entrevistou várias pessoas. Quais foram as entrevistas mais marcantes assim para você no meio musical, nesses meios de shows que você frequentou e as pessoas também, os shows que você gostou de fotografar, que são mais marcantes para você? Assim, resumindo mais o meu lado, né? Eu gosto mais de fotografar do que fazer a entrevista. Eu gosto mais de estar nos bastidores. Eu entrevistei pouca gente. Eu acho que uma das que eu gosto, né, da que eu gostei de entrevistar foi o do Marcelo Falcão. Acho que foi no ano passado. Toritama, né? Porque eu gosto mais de fotografar. Minha parte é mais fotografar os shows. É ver aquela reação e tal. Só que para entrevista, eu gosto mais de deixar alguém que faça, entendeu como é? Eu gosto mais desse lado. Mas para shows, para fotografia, para questão de show, eu gosto mais de foto mesmo. E as suas fotografias, elas são reconhecidas, né, pelos artistas, né? Você fotografou o próprio Paulo Ricardo, né? Roupa Nova. O Roupa Nova, e foi reconhecido, né? Isso, o show do Biquíni Cavadão do Motofest, deixa eu ver qual foi a cidade do ano passado, Toritama. Do Toritama Motofest. Tive fotos de integrantes da banda. Tecladista, o próprio Bruno também colocou no story uma foto minha, o Bino, aquele do Marcelo Falcão, que é do Cidade Negra. Cidade Negra. Ele, os músicos também, do Paulo Ricardo também, né? O cara bacana demais, o Paulo, o Ícaro, que é o guitarrista. Você tem contato com esses caras? Tenho sim, o Ícaro eu tenho, troca o WhatsApp. A produção do Paulo Ricardo também eu tenho, só não tenho o do Paulo, né? Eu vou dizer logo a você, eu não tenho pra depois não estar me atazanando aí. Pra depois eu não estar pedindo pra você trazer ele aqui, né? Mas quem sabe um dia a gente pode fazer um remoto aqui, uma entrevista com ele aqui, né? Então é uma boa ideia também de a gente fazer uma entrevista remota com ele. Eu tô até dando a ideia também, se prezar, eu tenho um contato direto com a produção dele, a gente se organiza pra isso. Mas isso aí é futuramente, deixa... E como eu falei, né? Roupa Nova, show de Pita também eu fotografei, Marcelo Falcão. Não posso também deixar de lembrar também que nas antigas eu fiz foto também de cantores gospel aqui em Santa Cruz, né? O Sérgio Lopes, o PG.
PG do Oficina G3, que eu era admirado com aquele cara, gostava muito do som do Oficina G3. Acho que muita gente que gosta de rock, Sim. assim, do mundo, né, como as pessoas falam, alguns falam, não tenha, né, se agradado ao som do Oficina G3. Ele e entre outros artistas que eu acho que se eu for lembrar aqui eu vou esquecer. Você teve destaque também na revista Placar, né, do futebol, né? Teve uma foto sua que virou pôster da revista Placar, né? Foi em 2016. Como foi essa história aí, Elivaldo? O 2016, o Santa Cruz do Recife foi disputar a final da Copa do Nordeste. Inclusive, o único título do Santa Cruz tem na Copa do Nordeste é isso, né? Acredito que seja o último de Pernambuco. Não, foi não. Sport ganhou foi depois. Sport ganhou depois. Então, o que foi que aconteceu? Na Associação dos Fotógrafos de Pernambuco, a AFORC, tem sempre uma lista de quem vai atuar naqueles jogos. Então, um certo dia eu fui, fotografei e tal, um certo dia eu recebi um e-mail da revista Placar, que era da editora Abril na época, da Abril. Então, perguntando se eu cederia a foto para que eles utilizassem na revista de, acho que tal mês, não sei se era julho, era agosto, a revista. Eu fiquei tão encantado que eu sou um cara que coleciona a revista Placar desde 94, entendeu? Tinha a maior vontade assim, eu nunca sonhei em ter material meu na revista Placar, nunca sonhei, isso aí eu posso dizer de coração aberto. Mas eles entraram em contato comigo, muita gente até perguntou, tu ganhou quanto? Eu falei, olha, eu não ganhei nada não. Eu ganhei meu nome na revista Placar. Eu ganhei meu nome, né? que tá lá na revista Placar. Só que ofereceram um valor para que meu nome não saísse e a foto entrasse como propriedade da revista. Aí, como o valor, 2016, o valor lá, acho que naquela época lá para hoje era mais ou menos o quê? 2016 dá 8 anos, né? Mais ou menos, né? Acho que nos juros de correções monetárias daria uns 500, 600 reais. Eu não aceitei não. Aí eu pedi, não, coloca meu nome, é melhor. Pediram, mandei a foto em alta resolução, que eu tinha tirado em RAW. Mandei em alta resolução, eles fizeram as edições lá e tal, e revista Placar. Aí dessa época eu era assinante da revista. Quando a revista chegou em casa, aí eu vi na capa, até Nenê na capa, Nenê que era do Vasco até, na capa, a fotozinha lá do post. Sai procurando na revista. Quando eu abro no meu a revista assim, tá lá a foto. E eu vou procurar meu nome. Primeira coisa, eu procurar meu nome. Aí encontrei. Aquilo foi uma alegria grande, que eu tenho até hoje. Tem até amigos meus que... Olha, vê se consegue a revista pra mim. Eu falei, mas pra que tu tá pro Santa Cruz? Não, porque tem teu nome lá. Acho que 3 ou 4 amigos meus pediram pra eu conseguir a revista, depois conseguir a revista comprar pouco tempo depois pelo Mercado Livre. Eu falei, é tanto, ó. Aí pronto, mas foi uma satisfação enorme também pra mim. Uma das maiores alegrias que eu tive nesse meio foi esse reconhecimento, bacana. Certa vez eu tava lá na sua casa, né? A gente tava... E você me mostrou essa revista, e eu também acompanho a revista Placar desde muito novo, assim, porque meu irmão, Janielson Santos, né, ele também comprava todo mês a revista Placar. E aí quando eu vi lá, eu disse, caraca, que surreal, assim, você ter uma foto ali na revista Placar é algo realmente surreal, né? E os 500 reais não pagaria você ter seu nome lá, né? Não. De forma alguma. Ô Elivaldo, e você fala que gosta de estar mais nos bastidores. Quando começou a surgir a vontade de se tornar documentarista, de produzir os documentários sobre... E muito voltado para a questão aqui de Santa Cruz, né? Você tem muito isso, junto com sua esposa, né? A Ingrid de Souza. E você começou a produzir um documentário que foi o Alternativo, né? Isso. Que acho que foi quando a gente, inclusive, começou a ter mais proximidade. Você começou a fazer algumas perguntas sobre o movimento, aqui também sobre minha participação. Como surgiu a vontade de se produzir esse documentário? Olha só, o primeiro material audiovisual que eu comecei a buscar e fazer foi nos 15 anos do acesso do Ipiranga na Série A2. Foi em 2019. O que foi que aconteceu ali? Eu tinha assistido um documentário do Gama, do time do Gama, um acesso que o Gama teve para a primeira divisão.
Eu assisti aquele documentário e pensei, por que não fazer o do Ipiranga do Acesso? Então eu comecei a assistir o documentário, vi quantas pessoas mais ou menos eles tinham entrevistado. É porque você sabe que para fazer um material você tem que ter uma luz, né? Uma referência. Então a minha referência foi aquele documentário. A partir dali, eu comecei a pescar as pessoas importantes que foram naquela época. Treinador Neco, eu estou resumindo aqui bem rapidinho. O presidente Flávio Pontes, O atacante Bibi, né? pronto, Maurício Zagueiro, Carlinhos, que era daqui, Maurício era o capitão, Carlinhos era daqui, e achava que era o mais difícil, Bibi, o atacante. Bibi vivia lá pro Sergipe. Na época, Bibi era o auxiliar técnico de Daniel Paulista, que estava no Confiança na época. Então o que aconteceu? Eu comecei a gravar com uns 4, faltou Bibi só. Rapaz, agora como é que eu vou fazer para entrevistar Bibi? Aí de um certo dia, o Confiança veio jogar um jogo da Copa do Nordeste em Recife. Aí falei com o Bibi pelo Instagram, não sei se foi pelo Facebook, acho que foi pelo Facebook. Foi Instagram não, Instagram não tava muito em alta tanto assim nessa época não, foi pelo Facebook. E acertamos. Aí eu fui lá para um hotel que eles ficaram lá em Boa Viagem, saí de lá, peguei um BlaBlaCar para lá e cheguei lá no hotel, sabia mais ou menos aqueles caminhos ali de Boa Viagem por detrás ali e fui para lá. Quando terminou, entrevistei ele no auditório lá que tinha o hotel que ele tinha se hospedado feito. E eu comecei a fazer. Terminei o documentário do Ipiranga, desse do Acesso. Gostei. Depois ajudei o Igor Araújo a fazer um sobre Júlio César. E depois Ingrid chegou, a minha esposa agora há 3 anos, mais em 4 anos, chegou com a ideia de fazer um documentário sobre a história da Magana. Aí o que aconteceu? Vamos fazer. Ela falou, a gente só tem o celular. Falei, vamos fazer com o celular. Fazer o quê, né? A gente veio com o celular, então a gente fez um documentário de 45 minutos retratando a história da Magana, mais ou menos porque o nome Magana e os costumes que as pessoas têm daquela localidade. E depois, nesse meu termo, eu comecei a gravar o do documentário sobre o rock de Santa Cruz. Só que depois eu percebi que o que eu estava querendo ia demorar mais ou menos 10, 15 anos. Então eu parei de fazer ele, né? Dei uma estacionada e grande agora, né? Que penso em retomar, só que eu vou retomar ele mais compacto, vou fazer ele mais enxuto e também acredito que se ficar 1h30, 2 horas vai ficar muito chato também. E como hoje em dia é muito bom você fazer audiovisual para participar de festivais, então quanto mais compacto, melhor. E ultimamente a gente foi nessa da Magana e lançamos há 1 mês e meio, mais ou menos. E estamos aí na luta. Estamos aí, tô com guardado também, com uns aí guardado também. Quem sabe logo eu tô dizendo, ó, isso aqui vai ser lançado amanhã, próximo mês. Então 2 aí guardado aí já, quase adiantado já. Mas o alternativo tá na. O alternativo tá na lista ainda pra sair. Tá. Só que ele vai ser menor, né? De 1h30 que eu tava pensando, ele vai ser mais ou menos 40, 45 minutos. Infelizmente, né? Por quê? Assim, verba é difícil. Entendeu como é? Verba é difícil. E para fazer um documentário longo tem que ter uma equipe. Tem que ter muita gente trabalhando e tal. E um de 40, 45 minutos dá pra eu tranquilo, com calma e fazendo. Eu mesmo faço, eu mesmo edito. A verba dificulta às vezes para a gente progredir em algum sonho que a gente tem. Oi, Elivaldo, vê só. Aqui a gente tem um quadro chamado Banda de Estimação, onde eu pergunto aqui qual é aquela sua banda de estimação, aquela banda que sempre está no seu fone de ouvido, que você conhece toda a discografia, que você conhece toda a história. Semana passada teve aqui Marcos Malta, né, músico, psicólogo, e ele citou Nirvana como sendo a sua banda de estimação. E aí eu queria saber de Elivaldo, qual é a banda, o cantor, a cantora, o artista de estimação de Elivaldo Araújo? Acredito que você vai saber quem é, entendeu? Assim, eu gosto muito da trajetória do Paulo Ricardo, né, como você, e como acho que muita gente que me conhece sabe disso. Só que os Beatles
é a banda que é da minha gaveta mesmo, viu? Da minha gaveta, do meu Spotify, do meu Deezer, do meu Amazon Music. A banda mesmo preferida que eu tenho mesmo, que foi a partir de quando eu comecei a gostar, né? A vivenciar a música mesmo, a aprender a tocar o instrumento, foi através dos Beatles mesmo, com aquelas facilidades das letras de John, Paul, Ringo e George. Letras que você aprende inglês fácil, fácil, fácil. Os Beatles entram nesse período que você estava estudando inglês? É nesse período que Entra chega? assim, entra assim. Eu acredito que os Beatles foi uma das bandas que mais ajudou no meu entendimento da língua inglesa. Foi a banda Beatles. Foi a banda Beatles. Quais são os discos, as músicas assim que mais... Dos Beatles? Dos Beatles. Assim, muita gente não vai entender, né? A música que eu mais gosto dos Beatles mesmo é A Day in the Life. É uma música meio psicodélica. Eu gosto muito da fase psicodélica dos Beatles. Tem a quem goste mais daquela fase mocinho, mocinho e tal. Mas eu gosto muito da fase psicodélica dele, a partir do disco Revolver. Daqueles Revolver, Taxman, Eleanor Rigby, depois vem o Sgt. Peppers, o álbum branco, até seguir o Abbey Road e depois tem a calma do Let It Be, né? Mas a minha fase mesmo, que eu adoro dos Beatles mesmo, é aquela fase a partir de 65. Abençoa, aquelas coisas ali. Justo. Maravilha. Os Beatles sendo a sua nota 10 aí, eu quero que você cite agora para mim 3 artistas, bandas, que ocupariam a nota 9. A nota 9. Pensando que os Beatles é Os o seu Beatles é 10. nota 10, sim. A nota 9 eu colocaria o RPM. O RPM foi um grupo que me influenciou bastante em vários segmentos. Número 9, não é isso? Isso, com nota 9, 3 artistas com a nota 9. O RPM é uma delas, Uma delas é. outros 2 artistas ou bandas. Outro artista seria o Carlos Alexandre. O cantor Carlos Alexandre, o Potiguar. É um cantor que fez parte da minha infância. Um cantor que você ligava o rádio, era aquela música muito sentimental dele, né? Que muita gente conhece mais o brega dele da feiticeira, Da ciganinha. da ciganinha, né? Mas muita a canção gente... do paralítico, né? Aquela coisa. Isso. Aí, mas só que pouca gente conhece aquela fase romântica dele quando ele começou a virar a página. Que foi quando ele começou a ir pro Bolinha com aquela música Sei Sei, né? Sonho Lindo, Nosso Quarto é Testemunha. Aquela fase dele que, digamos que ele, hoje em dia, se a minha opinião, se ele tivesse vivo, ele estaria no patamar que chegou o Reginaldo Rossi, Amado Batista. Com certeza, Carlos Alexandre era um desses. E um cara muito humilde, né? Ele era muito humilde. Ele era daquele cara que no sábado ele tava no Bolinha, no Chacrinha. Quando era na semana seguinte, ele tava aqui no Brega e Chique, no meio das pessoas, conversando, bebendo, né? E também tem uma cena muito interessante que o meu irmão contava, que ele dividia o cachorro quente com o bojão, o saudoso bojão. Interessante. Aí era um cara muito popular mesmo e gostava do povo. Carlos Alexandre, acho que hoje no caso ele entra no número 9 da minha lista. Com a nota 9 e mais um artista, mais uma banda. Um artista. Pra nota Eu vou 9. colocar na parte musical, na parte de tudo que essa pessoa representa para música brasileira, eu vou colocar mais um do rock. Eu vou botar a Rita Lee. A Rita Lee, ela foi sensacional, cara. Ela foi uma cantora que foi além do tempo. Tudo que a gente debate hoje em redes sociais, sei lá, sobre questão de política, de racismo, coisa contra mulheres, né? Próprio feminismo, Isso, né? feminismo. Ela era uma pessoa além do tempo, né? Aquela ovelha negra ali, aquela música Ovelha Negra é um resumo do que ela tanto lutou para mulher ter o patamar dela no cenário musical e na importância que a mulher deve ter
no meu machista, né? Que muita gente quer colocar. Rita Lee ou Mutantes? Rita Lee solo ou Mutantes? Rita Lee solo. Por quê? Assim, o que eu conheço dos Mutantes é pouco. É pouco. Eu gosto mais da fase solo da Rita Lee mesmo. Da Rita Lee. Porque todo mundo sabe o que acontecia nos bastidores de Rita Lee e os Mutantes, né? Era o Arnaldo Batista, né? E o Sérgio Dias, né? Os Isso irmãos. é. Muita Tem o gente, Liminha também, claro. muita gente sabe como era o que ocorria ali naqueles bastidores ali contra ela. Então, eu prezo mais para a carreira solo da Rita Lee. Depois ela se encontra ali com o Roberto de Carvalho, né? Depois os dois juntos isso, ali. Isso, dá uma guinada. O filho dela é muito talentoso, né? O Beto Lee. Muito talentoso ele. Um guitarrista muito bom. Fez parte aí dos Titãs por vários anos também. Não sei se ainda tá. Tá com os Titãs, né? Ainda. Então é um cara muito bom. Elivaldo, um artista, uma banda, um cantor, uma cantora que todo mundo gosta e que você escuta assim e você diz, não é tudo isso que falam. Agora você me pegou, viu? Agora você me pegou. Uma banda, um artista. É porque a gente faz uma viajada. A gente viaja, né? Na música. Mas é difícil. Agora você me pegou. O Marcos Malta, na semana passada, ele citou Milton Nascimento, mas ele justificou, ele tirou dele da reta, dizendo que não conhece tanto, não pegou ele assim. Assim, eu tenho várias ressalvas com algumas pessoas que dão muita importância para ele. Eu vou ser sincero aqui, o Zeca Pagodinho. Muita gente do Carioca, muita gente também aqui do Nordeste também gosta muito do Zeca Pagodinho. Eu não gosto. Eu não me agrado. Não consegue entender. E é como você quis fazer minha pergunta, né? Como é que as pessoas gostam? Mas é gosto musical, né? É gosto musical, cada um tem o seu. Mas é o nome mesmo que muita gente gosta, né? Que eu vejo muito blá 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 na internet, no programa de TV. É Zeca Pagodinho. Eu não gosto não, mas respeito quem gosta. Sim. Elivaldo, você é um noveleiro de mão cheia, né? Ou já foi? Eu já fui, viu? Já fui. Hoje eu só assisto mais novela da minha filha, quando ela bota lá Carinha de Anjo, Caverna Encantada, acho que é Caverna Encantada, se eu não me engano. Eu assisto essa novela agora, mas a novela da década de 90, mais ou menos assim, início de 2000 por ali, eu era noveleiro mesmo, viu? Qual é a novela nota 10 de Elivaldo? A nota 10 em se tratando de roteiro e de trilha sonora é A Viagem. A Viagem? A Viagem. É A Viagem. Vai repetir agora, se for pra assistir de novo, tu vai ter pra assistir de novo. Tem nas plataformas digitais aí, mas é a novela nota 10 que eu daria. A trilha sonora da Viagem, o que é que a trilha sonora ele vai ler? Yahoo com Caminhos de Sol, tem Roupa Nova, né? Aquele solo lá de Kiko já vale a novela, já vale a pena assistir pelo menos a abertura da novela e desligar depois. Tem várias músicas, né? Tem Lulu Santos também. E a trilha sonora internacional também. Acho que a novela em si, ela é completa, ela é totalmente completa, aquela ali. Tanto em trilha sonora quanto atores também, né? Muito boas. Miguel Falabella, Maurício Matar, a Cristiane Torlone, Antônio Fagundes, né? Eu tenho até o de cabeça já, eu esqueci lá o nome do vilão lá. E tem até o vilão. O nome do ator... Guilherme Fontes. É o Alexandre, Guilherme Fontes, que é o Alexandre. E é uma novela que... Muito boa mesmo. E na nota 9? 3 novelas para a nota 9. 3 novelas com a nota 9. Não sei se você conhece, mas teve uma novela que passou na Globo chamada Olho no Olho. Não. Lembra não? Não. Olho no Olho era uma novela que tinha 2 atores que eram tipo paranormais. Era aquela questão do paranormal da época. Que a Globo tinha muito essa questão mística, né? Digamos, essa coisa meio mística mesmo que a Globo colocava na novela e pegava. Era Olho no Olho, tinha a Aleph e acho que é o Fred, que era o Fred. Muito boa novela, gostava muito dessa novela. Vidas Opostas da Record,
Teve uma novela chamada Vidas Opostas da Elivaldo, Record. Elivaldo era noveleiro mesmo, Noveleiro né? Foi mesmo, até para as novelas da Record. Da Record não era boa a novela, é porque se fosse na Globo, era bombado de audiência. Mas a novela era muito boa também. Se você tiver a oportunidade de assistir, era Vidas Opostas. Acredito que não passa mais não, porque tem muitos atores ali que a maioria estão na Globo agora. E a outra novela que eu colocaria era... Agora, deixa eu ver. É da Globo também. É 95, 96, ela é... O Dono do Mundo. O Dono do Mundo, que tem Antônio Fagundes Antônio também. Fagundes. O Dono do Mundo, com aquela abertura de Chaplin, né? Remetendo a Chaplin, acredito. Não sei se era Chaplin ou não. Mas era as 4 novelas, né? São as minhas preferidas. Muito bem. Agradecer aqui aos nossos parceiros, mais uma vez. Já estamos caminhando aqui para o fim do nosso episódio de hoje. Agradecer aos nossos parceiros que estão com a gente nessa e que sem eles isso aqui não estaria acontecendo. A Toque Secreto Lingerie, do meu amigo Pedro Barbosa e toda a sua família. Também a Davi Fashion Distribuidora, né, do meu amigo Daniel Lopes. A Rafa Burger, que sempre está mandando aqui os hambúrgueres para os nossos convidados, hambúrgueres artesanais de primeira, certo? Você pode pedir lá no iFood, no Quero Delivery, que eles vão entregar aí para você. E também a Trivi, agência de marketing dos meus amigos Vitor e Vitória, que fizeram aqui a nossa arte visual do Barato Total e que também estão conosco nessa empreitada aqui, né, Elivaldo? Porque eu estou investindo aqui nessa carreira agora de entrevistador. Algumas pessoas querem sair da função e você querendo entrar na função. Para falar sobre música, né? Para falar sobre arte, sobre cinema, sobre tudo assim, eu acho interessante. Eu acho que o público também tem essa curiosidade de saber o que essas personalidades de Santa Cruz andam ouvindo, né? O que é que Elivaldo vinha ouvindo agora quando vinha aqui para o nosso estúdio? O que é que Elivaldo estava ouvindo no dia de hoje? Eu vou ser sincero. Eu tava ouvindo debate sobre futebol. Mesa redonda. Tava assim. Eu gosto muito de assistir aqueles recortes do YouTube. ESPN, do Craque Neto. Aqueles recortes, eu gosto muito daqueles recortes. Não gosto de assistir o programa completo mais não. Tenho mais paciência de assistir o programa completo mais não. Aí eu assisto os recortezinhos do que foi falado sobre a vitória do Corinthians, a vitória do Palmeiras, a derrota do Corinthians, a derrota do São Paulo. Mais ou menos isso. Eu gosto muito de acompanhar esses recortezinhos. Você falou em cinema, viu? Tem muita coisa pra falar de cinema ainda, viu? O que é que Elivaldo gosta? Assim, quais são os gêneros favoritos? Ação. Mas Ação. aquele ação, o brucutu que falam? O Van Damme, Isso, o Van Damme. Eu sou da época do cinema aqui, cinema em Santa Cruz. Cinema do BAL. De BAL ali dentro da prefeitura, ali mais ou menos. Era muito bom. Na segundas-feiras mesmo, ali meu irmão me levava para assistir o filme de Van Damme ali. E era lotação na certa. Lotação na certa, era muito bom ali. Quais são os filmes de ação assim que marcaram? Que marcaram o Grande Dragão Branco. Clássico. Né? Kickbox de Van Damme, Braddock do Chuck Norris. Tinha o Rambo também de Sylvester Stallone. E Bruce Lee também não deixava a desejar também, né? Muito bom também. O Arnold Schwarzenegger também chegou? Cheguei a acompanhar. Deixa eu ver qual foi o filme, viu? Que eu gostava bem muito dele. Eu cheguei logo em Inferno Vermelho aqui. Tem Inferno Vermelho, True Lies. Era o filme que a gente acompanhava. Dificilmente assistia, não era porque precisava de um videocassete ou ir para um cinema quando passasse. Assistir na televisão, década de 90 em Santa Cruz era difícil por causa da queda de energia que existia em Santa Cruz à noite, antes de ter a subestação. Então, para assistir filme à noite em tela quente era difícil. Tinha que esperar um cinema em casa para assistir um filme mais interessante ou um videocassete para alugar a fita para assistir. Lá em casa, né, a gente tem uma espécie de um acordo que quando passava filmes dos Trapalhões, por exemplo, a gente podia faltar aula para assistir ao filme.
Né? Isso é uma coisa que eu digo a meus alunos hoje, eles não entendem o porquê, porque hoje eles têm o filme na hora que eles querem, eles não entendem que se você perdesse naquele dia ali na sessão da tarde, sabe Deus quando que esse filme vai passar de novo. Qual era o filme que Elivaldo não podia perder de jeito nenhum, assim, quando eu passava na cinema em casa, sessão da tarde, tela de sucesso da vida? Tinham dois, o Grande Dragão Branco, já assistiu já, não foi? Sim. E Operação Dragão, do Bruce Lee. Eram os dois, pronto. Cinema em casa era Operação Dragão, que era já certo, e Dragão Branco era o filme certo já da Rede Globo. Agora tem um filme que eu tava assistindo, eu tinha voltado a assistir, o filme chama Cyborg, de Van Damme. Meu irmão, eu fiquei pensando, como é que esse filme passava 3 horas da tarde na minha época, numa temperatura máxima. O filme é extremamente violento. O filme é pesado, pesado mesmo. Se você trazer para a realidade de hoje, o filme é muito pesado. Lembra dele não? Não. Nota aí depois de papelzinho, Cyborg, o Dragão do Futuro. Assista o filme e veja se o filme hoje passaria 3 horas da tarde na TV. Não passaria. E a gente assistia ele em temperatura máxima no domingo, quando a família toda estava reunida depois do almoço. Quais outros gêneros assim, Elivaldo? Eu gosto mais de filme de aventura e filme de histórias. Troia, de drama assim, de romance, minha esposa é quem coloca pra eu assistir com ela. Aí bem interessante também, é muito bom também. E minha filha coloca pra eu assistir filmes infantis que eu também adoro. Adoro o Super Mario, né? Quando eu era criança, eu não gostava muito do Super Mario, porque tinha o Sonic que era um concorrente. Sim. Eu gostava mais do Sonic. Aí pronto, minha filha colocou pra me agradar dos dois, de Sonic e de Super Mario. Adoro assistir filme com ela. Bom passatempo. Muito bom, Elivaldo. A gente vai caminhando aqui para a última pergunta agora. A gente tinha falado dos Beatles, né? E qual é o seu Beatle favorito? John Lennon. John Lennon? John Lennon. Por quê? O que é que chama a atenção, assim, A parte mais letra e a coragem que ele teve de encarar muita coisa. Não é só questão de Yoko Ono, não, entendeu? Não é só questão de Yoko Ono, não. É fazer vários movimentos que hoje em dia ninguém faria. E ele fazia isso numa década de 70 contra governos, contra lutar, cara, contra a paz. Não é numa década de 70 que era guerra em em vários lugares do mundo. Era muito difícil mesmo. Muito difícil. Por isso que é mais por causa da determinação e da coragem que ele teve na vida. O John Lennon. Como um ativista, né? Tem até um livro que é só a passagem, contando só a passagem dele por Nova York. Isso. John Lennon em Nova York. É maravilhoso, assim, Isso, esse lado ativista dele. Perseguido também pelos governos de lá e tal. Há quem se agrada, há quem gosta também do Paul McCartney. Eu também gosto do Paul McCartney. Fui para um show dele em Brasília há 1 ano e meio mais ou menos. Muito bom também, um cara muito bom. E se fosse para ver Ringo Starr, eu iria ver também. Se vier ao Brasil, eu vou. Felizmente, George não tá mais. E o John é uma das coisas que eu lamento, né? Ter perdido, o mundo ter perdido John Lennon. Quanta coisa boa também tinha surgido de letra, né? Do John, de 80 para cá. É isso, não só o John, né? Mas muita gente também. Até os cantores atuais também, né? Muitas coisas se perderam, né? Com as idas dele. Posso citar na parte do rock, Raul Seixas, né? Inclusive até a Marília Mendonça, né? Misturando também a questão, entrando na parte da música também. O que a gente perdeu também do talento, né? Que a Marília tinha também na parte musical, né? Compositora. E é isso. A gente perde, infelizmente, a vida e infelizmente também a morte. No meio sertanejo, você citou a Marília, no meio sertanejo eu acho que ela era totalmente diferente do que tá aí. Eu sempre vi ela assim, tem a música lá, a Troca de Calçada, eu acho. É muito bonita a música. Ali bonita. Ela mostra o quanto ela é totalmente diferente de tudo que tava ali acontecendo no sertanejo, né? Realmente foi uma perda muito grande. Composições, né, que ela fazia pra dupla sertaneja, Max e Beluti, né, ela fez música pra eles. E a Marília era um talento nato, né? Talento nato mesmo. Desde novinha, você vê vídeo dela de 14, 15 anos, você já via ela já com aquele talento. George Harrison lá nos Beatles, ele cantou Here Comes the Sun, né? Que é uma música que traz esperança, né? Ele
fala do sol ali como sendo essa esperança. Um novo, digamos, uma nova vida, né? Um novo amanhecer que está surgindo na sua Isso. vida, né? Digamos que, resumindo, um recomeço, né? Isso. Eu queria saber de Elivaldo. Quem é o sol para Elivaldo? Quem é que enche Elivaldo de esperança quando Elivaldo vê assim essa pessoa? Quem é ou o que é o sol para Elivaldo? Você fala do dia a dia da minha vida, né? Isso. Assim, o meu sol, né? Minha principal, uma das principais razões, né, da minha vida, além de Cristo, né, que é o que nos guia diariamente, né? Eu vejo um amor tão grande pela minha filha, né? A Águida, ela é uma pessoa que a gente tem preparado ela, né, para o futuro. A gente tem preparado ela onde pisar, onde é que não pode, entendeu como é? É difícil, você sabe que hoje em dia criar filhos é difícil, difícil mesmo. Só que a gente tá batalhando para isso e ela é uma pessoa que me enche de esperança e me renova a cada amanhecer. Quem teve a oportunidade, quem tem a oportunidade de conhecer a Águida sabe o quanto ela é alegre, divertida, espontânea, né? É artista também, ouve Beatles também, né? Ouve também, e ela é daquela que diz, olha papai, quando fulano de tal vir cantar e tal, aqui por perto, me leva para eu conhecer ele. Eu faço, levo sim. Ela ficou feliz porque conheceu recentemente o Wesley Safadão. Aí aí o meu cunhado falou, olha Livaldo, a foto que tu negou com o Wesley Safadão, tua filha tirou, viu assim? Eu falei, não acredito não, foi mesmo. Muito bem, meu querido. Muito obrigado, Elivaldo. Muito obrigado mesmo. Eu queria te desejar mais uma vez, né, uma enorme felicidade aqui, né, no seu novo projeto, que prospere mais ainda, né? E também eu queria mandar um abraço forte para o meu amigo Eduardo Brito, que é um dos caras que tem uma visão muito boa. Ele é de jeito, ele é caladinho, ele é caladinho, faz nas coisinhas caladinho, quando dá fé ele chega com uma novidade. Mas é o trabalho que ele tá galgando a cada dia. E como eu disse, a parte de comunicação é algo difícil. É muito difícil mesmo lidar com a comunicação e siga, cara. Siga nesse rumo aí que é bom, viu? Eu gosto de dizer, ó, sonhe, mas nunca permaneça no sonho. Perfeito. Como citado aqui, Eduardo Brito, na técnica do Sulancast TV, onde esse episódio vai ao ar na terça-feira, né? Sempre às terças-feiras, às 19 horas, um episódio novo aqui do Barato Total, com transmissão do Sulancast TV, e sempre com um convidado mais que especial. Semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos e até mais.